Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Antônio da Escola Cleufa. Nós vamos iniciar aqui algumas aulas para passar para os nossos alunos que infelizmente estão aí em quarentena. Mas para que eles não fiquem parados, então iniciaremos uma série de aulas. Hoje nós vamos iniciar com o ano. Vamos dar uma relembrada em alguns assuntos que nós já vimos. E nós vamos ver também uma operação para dar continuidade no conteúdo estudado. Depois eu vou deixar umas atividades também, vou passar o endereço para vocês depois, para vocês abaixarem a lista de exercícios, aonde vocês vão me entregar quando a gente retornar às aulas, ok? Espero que vocês estejam se cuidando, já estamos com saudade de vocês também, beleza? Então, para a gente iniciar, nós vamos relembrar um assunto que a gente estava vendo um pouco antes da gente começar o projeto sobre o lançamento de foguete de garrafas PET. Infelizmente, nós tivemos que parar ali, né? Aí eu vou passando para vocês como que vai ser. Então, para a gente relembrar aqui primeiramente, nós vamos passar um pouquinho sobre a simplificação de radicais. A maioria das turmas já tinha visto. É bem simples um conteúdo. E vamos dar uma revisada aqui, beleza? Então, para iniciar, então, simplificar nada mais é do que escrever um radical numa forma mais simples, tá? Então, por exemplo, a raiz quadrada de 8. Eu posso escrever ela como sendo 2 vezes a raiz quadrada de 2. E a raiz cúbica de 81 pode ser escrita como sendo 3 vezes a raiz cúbica de 3. Então, isso é simplificar alguma coisa. Simplificar um radical. E como que a gente faz para chegar nesses resultados? Tem um macetezinho, né? Um algoritmo bem simplesinho de ser usado. Que a gente vai pegar o número 8 e vai decompor esse número em fatores primos. Então, vamos lá. A gente pega o 8, divide por 2, dá 4. Pega o 4, divide por 2, dá 2. Pega o 2, divide por 2, dá 1. Então, quer dizer que o 8 ele pode ser escrito como sendo 2 ao quadrado vezes 2. Então, nós temos raiz quadrada de 8 igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Nós vimos algumas propriedades sobre potenciação e radiciação. Uma delas foi que, quando eu tenho um produto dentro da raiz, eu posso tirar a raiz dos dois separadamente. E uma outra propriedade, nós vimos que se eu tiver uma potência aqui e o índice for o mesmo, se o meu expoente for o mesmo do índice do meu radical, eu posso simplificar esses dois. Então, esse 2 com esse radical, ele vai ser cancelado. Então, vai sobrar para a gente 2 raiz de 2. Uma outra forma que eu mostrei foi a de grupinhos. Então, se a gente juntar grupinhos de 2 em 2, por que de 2 em 2? Raiz quadrada. A cada 2 vai sair somente 1. Da mesma forma, vamos lá para o 81. Escreve ele na sua forma fatorada. 81 por 3 dá 27. 27 por 3 vai dar 9. 9 por 3 vai dar 3. 3 por 3 vai dar 1. Então, quer dizer que a raiz cúbica de 81, ela pode ser escrita como sendo a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3. Aplicando a mesma propriedade, a gente pode retirar. Ou se não, a ideia dos grupinhos. A cada 3 só sai 1. Né? Vamos relembrar essa ideia do grupinho, só para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Então, por exemplo, aqui nós temos o raiz quadrada de 12 e nós temos também a raiz quarta de 96. Então, vamos fazer primeiramente a raiz quadrada de 12. O que nós vamos fazer? Primeiro passo, pegar esse 12 e escrever na sua forma fatorada. Então, divide por 2, aqui vai dar 6. Por 2, aqui vai dar 3. Por 3, aqui vai dar 1. Então, a cada grupinho de 2, vai sair somente 1. Ou seja, então aqui fica o 2. Permanece a raiz. Qual foi o número que não saiu? Que não teve parzinho? O 3, né?
Então, o 3 permanece dentro do radical. Tá? Então, vamos para o 96. Tá? Então, nós vamos fatorar o 96 agora. Então, a gente vai pegar o 96 e vai dividir por 2. Então, aqui fica 48, por 2 vai dar 24, por 2 vai dar 12, por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Só que agora nós temos a raiz quarta. Então, eu vou juntar grupinhos de 4 em 4. Olha só, 1, 2, 3, 4. Então, a cada 4 sai 2, sai 1. Então, esse 2 vem para fora. Continua a raiz quarta, beleza? Só que agora eu tenho dois elementos aqui que não saíram, que foi o 2 e o 3. Então, eu vou multiplicar os dois. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, aqui fica 6. Beleza? Então, relembraram? Então, 2 raiz quarta de 6. Tá? Então, aqui a gente está relembrando alguns conteúdos que nós já havíamos estudado. Tá? Dando sequência, então, aqui, a gente vai ver agora as operações com radicais. Tá? As operações com radicais é as operações básicas que nós temos. Nós vamos trabalhar com a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. E nós vamos trabalhar também com as potenciações de radicais. Para a gente iniciar hoje essa aula nossa, nós vamos trabalhar com 3. Nós vamos ver a adição e a subtração e a multiplicação com radicais. Tranquilo? Então, para começar, vamos lá na adição e na subtração. Para a gente fazer a adição e a subtração de radicais, os radicais deverão ser iguais. Tá? Então, eles devem ter o mesmo índice e eles devem ter o mesmo radicando. Por exemplo, raiz de 5 mais 6 raiz de 5 menos 2 raiz de 5, eu vou poder aplicar a adição e a subtração. Por quê? Todos eles possuem o mesmo índice, são raízes quadradas, e todos eles possuem o mesmo radicando, possuem o 5. Então, eu posso fazer a operação normalmente. É como se fosse o x. X mais 6x menos 2x. Então, é possível fazer essa operação, tá? Então, lembrando que esse cara aqui tem um 1 junto com ele. Então, eu tenho 1 mais 6 dá 7. 7 menos 2 vai dar 5. Então, e a raiz de 5 permanece. Então, nós temos 5 raiz de 5. Por outro lado, se eu tiver dessa forma, eu já não vou conseguir fazer a operação mais. Por quê? Aqui eu tenho uma raiz quadrada de 3 e aqui eu tenho uma raiz cúbica de 3. Então, mesmo ele tendo os radicandos iguais, eu não posso fazer porque os meus índices são diferentes. Então, o resultado dessa aqui vai permanecer a raiz de 3 mais 5 raiz cúbica de 3. Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui. Então, nós temos ali, ó, 10 raiz cúbica de 5 menos 3 raiz cúbica de 5, raiz quinta de 5, mais 2 raiz cúbica de 5. Então, perceba o seguinte, olha. Esse daqui com esse daqui, eu vou poder fazer a operação. Porque aqui eu tenho 10 raiz cúbica de 5 e aqui eu tenho 2 raiz cúbica de 5. Tá? Então, esse eu posso somar. Então, 10 mais 2 fica 12. E a raiz cúbica permanece, raiz cúbica de 5. Porém, essa operação não vai poder ser feita com esse. Então, esse permanece menos 3 raiz quinta de 5. Tá? Porque aqui, mesmo os valores no interior, né, os valores do meu radicando sendo igual, eu não posso resolver porque eu tenho índices diferentes. Tá certo? Beleza? Então, aqui nós temos mais um exemplo. Tá?
Para poder fazer a multiplicação, nós vamos seguir mais ou menos o mesmo critério, tá? Só que agora a gente vai multiplicar os coeficientes com os coeficientes e os que estão lá dentro, que é o nosso radicando, com o radicando. Tá? Então eu tenho que tomar cuidado aqui agora, porque para poder fazer a multiplicação eu devo ter os meus índices iguais. Então 3 raiz quadrada de 5 vezes 4 raiz quadrada de 2 vai ser possível. Então eu vou multiplicar esse 3 com esse 4 e vou multiplicar esse 5 com esse 2. Então 3 vezes 4 dá 12, 5 vezes 2 dá 10. Então o resultado dessa operação vai dar 12 raiz de 10. Tá? Então isso daí eu posso fazer tranquilamente. Tá? Vamos para mais um exemplo. Vamos supor que nós tenhamos 12 raiz cúbica de 2 vezes 3 raiz cúbica de 3. Nesse caso, nós poderemos fazer a multiplicação, porque os índices são iguais, então eu posso fazer a multiplicação tranquilamente. Então nós vamos pegar o 12, nós vamos multiplicar por 3. 12 vezes 3 vai dar 36. Mantém o seu radical, que é a raiz cúbica, e faz a multiplicação daqueles que estão lá dentro. 2 vezes 3 vai dar 6. Então essa aqui é a nossa resposta final. 36 raiz cúbica de 6. Beleza? Tranquilo? Então, essa aí, pessoal, foi nossa aula de hoje. Eu vou deixar depois umas atividades para vocês fazerem relacionadas com esse assunto. Vocês já podem ir trabalhando com as operações que estão no livro também. O livro de vocês tem algumas. Vocês já podem fazer essas relacionadas com adição, subtração e a multiplicação. Então, na próxima aula, a gente vai ver a parte de divisão e potenciação, provavelmente, tá? Então, na próxima aula, a gente continua esse assunto. Beleza? Então, tudo de bom para vocês e até a próxima aula.